Olá, seja muito bem-vindo aqui à resolução do problema aqui 24, né? Hoje é o LeetCode 1141, User Activity for the past 30 days. Então a gente está vendo nessa sequência, né? Que no meio aqui a gente começou a usar o ChatGPT como uma ferramenta de auxílio aqui da nossa resolução. É uma ferramenta muito importante, acho que é essencial a gente aprender a dominar, só que de maneira segura, tá bom? Por isso que eu sempre trago aqui o quê? Restrições da utilização do ChatGPT, pessoal. Então aqui, atenção, tá? Segurança dos dados, eu sei que eu tô repetindo, se você tá assistindo essa sequência aqui, você pode até pular, se você já gravou isso daqui, né? Mas segurança, pessoal, nunca inserir dados críticos aqui no chat GPT, tá bom? O que a gente vai colocar, né? Estrutura genérica, tá bom? De maneira que qualquer pessoa faria, seja a modelagem de negócio que você tenha, né? Quanto mais genérico a gente coloca ali, obviamente, né? As colunas têm que estar nominadas de uma maneira que ele entenda, caso ele não compreenda do que se trata aquela coluna ali, é importante que vocês expliquem do que se trata aquela coluna ali, tá bom? Pode até fazer um teste depois nesse aspecto aí, mas o mais importante é jamais inserir dados críticos aqui, tá bom? Você não vai inserir dados de um cliente, nome, CPF ou qualquer outra coisa aqui no chat GPT, tá bom? Atenção quanto a isso, até seus dados pessoais mesmo. Tá? Às vezes você quer fazer uma análise, vamos dizer, de como você está gastando seu dinheiro, como você está investindo, tome muito cuidado, tá bom? Lembrar, isso daqui está numa nuvem, certamente esses dados estão sendo utilizados para aprimoramento, tá bom? E não tem nada errado nisso. Eles utilizem a maneira que a gente está estudando isso daí para que torne a ferramenta melhor. Porém, segurança dos dados é essencial, tá bom? Lembrando, então, como consequência disso, é uma ferramenta de auxílio, pessoal. Para quê? Para auxiliar a gente a tornar as consultas o que mais rápidas, melhores. Se você já tem aqui o conhecimento prévio, você rapidinho vai chegar. Às vezes a gente não lembra de determinada query específica ou um conceito específico, mas a gente sabe que existe. E aí o ChatGPT ele vai acelerar demais. Em cima disso a gente vai estar o quê? Eternamente o quê? Aprendendo e podendo corrigir tudo aquilo que for necessário, tá bom? Então, é uma ferramenta muito boa, se utilizada, obviamente, né, com a devida moderação, tá bom? Então a gente vem aqui na sequência, agora na parte de sorting group, e vamos resolver aqui o problema Activity, User Activity for the past 30 days. Então vamos compreender aqui. A gente tem essa tabela aí denominada, né, atividade, tá bom? E ela tem as seguintes colunas. Tem o User ID, tem o Session ID, Activity Date e o Type, tá bom? Então aqui, vamos ver aqui, ó, o User ID, dá para ver, né, o ID do usuário, a sessão, a data e o tipo. Essa tabela pode conter linhas duplicadas, então aqui a gente vê que já não tem uma primary key nessa tabela, né? Ela pode ter linhas duplicadas, ou seja, o mesmo usuário, ele pode, na mesma sessão, na mesma data, fazer atividades iguais, tá bom? Então, o que é essa enum, né? Ele fala pra gente aqui, ó, é sessão aberta, sessão fechada, scroll down, send message, tá bom? Essas são as atividades que vão estar nessa activity type aqui, o tipo de atividade que ele foi, né? E a tabela mostra uma social media website. Note que cada sessão pertence exatamente a um usuário. Então é a restrição que ele tem aqui, né? Que cada sessão é de um usuário específico ali, né? Ele pede o quê? Para a gente escrever, encontrar atividade diária, find the daily activity user count, né? A contagem de atividade usuária por usuário, né? No período de 30 dias. Encerrando em 2019, 7/27, inclusive, tá bom? Então, dessa data aqui para trás, né, a gente vai calcular qual que foi a quantidade, né, de atividade. Um usuário foi ativo em determinado dia se ele fez, no mínimo, uma atividade neste dia. Então, a gente tem aqui o usuário, a sessão, a data e qual que foi a atividade. Então, para ele ser considerado ativo, ele tem que ter feito pelo menos uma atividade ali, tá bom? E aí o output é o quê? No dia tal, teve 2 usuários ativos. Por quê? Aí a gente vai ter que fazer aqui a soma, né, de usuários ativos por cada dia ali e ver o que teve naquele determinado dia, tá bom? Note que dias com 0 atividades. Beleza, os dias com 0 atividades, eles não entram aqui nesse cálculo. Então, anteriormente, eu estava começando pelo ChatGPT e aí eu explicava o que o ChatGPT colocava, né? Porém, eu achei legal a gente primeiro resolver e depois ver como que o ChatGPT resolve isso daqui, tá bom? Então, vamos começar aqui dando um select, né? From, aí, activity. Aí a gente seleciona aqui, beleza. Então, o que a gente quer, né? A gente quer pegar o que? As atividades, mas ela tem um período. Se a gente ver aqui, né?
a gente vê que tem dias que não estão aqui embaixo. Por que será que não estão aqui embaixo? Porque eles não estão compreendidos no período que ele pediu ali, que é essa data aqui, né? Então, se a gente quer definir essa data, a gente vai ter que colocar aqui uma cláusula where, porque, olha, seleciona da tabela atividade aonde o quê? Que eu, particularmente, gosto de usar a date diff, já que aqui já está é uma data, né? E aí a gente vai ter que pegar aqui o quê? A data que ele passou para a gente ali, que é 2019, né? 0727, né? Da onde? Da Activity Date, tá bom? E aí, beleza. Então, a diferença dessas duas aí, da Activity Date, né? E aqui, elas têm que estar entre o quê? Um período de 30 dias. Então, eu vou colocar aqui que está... Opa! Between, né? Aí, tem que entender o que? A única coisa entre as datas aqui pode ser no dia, né? E é um período de 30 dias, ou seja, é de 0, né? Até o quê? Até 29. Aí a gente vai ter os 30 dias que ele pediu pra gente ali. A única atenção que a gente tem que ter nesse aspecto aqui. Beleza. Aí a gente vai ter que, obviamente, né, dar o group by pelo activity date, né? Já que a gente quer agrupar por dia para ver quais os dias que tiveram atividade ou não e quantas dessas atividades foram ali, né? A gente vai vir aqui, ó, distinct activity date, né? Só ver aqui, ó, ele chama de day e active users as day, né? E aí agora a gente vai o quê? Contar quantos usuários tiveram ali. Então, count, mas count o quê? Distinct, né? Distinct user ID, né? User ID as active, cadê? Vamos ver aqui. Active users. Active users. Tá bom? Então, basicamente, vamos pegar aqui o que a gente fez, né? A gente calculou essa diferença. A partir desse momento, na tabela, a gente só tem 30 dias para trás, né? A gente agrupou por... Peraí que eu escrevi errado aqui, activity. Né? Só ver se não tem nada mais errado. Não, beleza. E aí a gente pegou esses dias distintos, né? Nomeou eles como day. E aí fez uma contagem aqui dos usuários distintos. Vamos ver se vai funcionar aqui, né? Beleza, a princípio funcionou. Vamos submeter aqui só para ter certeza, né? Beleza, funcionou também, né? Agora, vamos ver como que o ChatGPT vai resolver esse problema para ver se é melhor ou pior, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar o prompt, tá bom? E vamos trabalhar nesse prompt aqui. Só abrir aqui. Beleza. A gente tem uma tabela que chama Activity e ela tem algumas colunas aqui. User ID, depois a gente ajusta ali os tipos. Session ID. Activity Date e Activity Type. Beleza. Ele fala pra gente que não tem nenhuma primary key, né? Aqui date e aqui enum, né? E aí, algumas informações aqui são importantes a gente colocar, né? This table may have duplicate rows. Isso daqui é importante a gente avisar para o problema. Deixa eu copiar só para não ter que ficar reescrevendo. É importante a gente avisar, né, para ele, porque aí ele sabe que a gente realmente não definiu nenhuma primary key propositalmente, que senão às vezes ele pode compreender que uma dessas aqui pode ser um ID e aí ele não vai fazer, né? Esse daqui também eu considero que é importante a gente colocar, tá bom? Que é para definir, né, o que é cada enum ali, e aí ele vai saber, né, mais ou menos, meio que não vai saber, né, mas beleza, ele vai compreender aqui do que se trata a tabela Activity Type, né. E aí, o problema, né, é como eu sempre falo, né, aqui no LeetCode, o problema ele tá bem definido, né, a gente tem uma solução aqui bem definida para a gente resolver, né? Temos só que lembrar que no dia a dia talvez a gente tenha que saber elaborar isso daqui, tá bom? Beleza. Aí talvez a gente tenha que ajustar depois só o nome das colunas, né?
E vamos ver se ele vai conseguir já resolver a partir desses itens que a gente tem aqui. Bom, vamos colocar aqui. Vamos chamar o ChatGPT-4 e... beleza. Vamos ver aqui a solução que ele vai trazer para a gente. Se é igual ou se é melhor do que a que a gente fez, né? Aqui não existe solução melhor ou pior, né? Nunca vai ser assim, né? Existe a solução que você compreende melhor. Então, o ChatGPT, ele tem, né, por definição, um costume, né, de resolver com countable expressions. É o que ele faz aqui pra gente, né? Ele já define aqui, primeiramente, né, dentro dessa tabela, ele fez aqui a consulta, ou seja, tudo que a gente fez praticamente está aqui, né? A única coisa que a gente usou o dateDiff, ele utilizou o between, né? Mas, se vocês olharem, a nossa resposta, ela está aqui. A única diferença é que a gente não utilizou, né, o Common Table Expression. Ele utilizou e depois ele só chamou aqui e deu os nomes, né? Então, a gente nem precisa testar para saber que essa solução aqui está correta, né? Como eu sempre falo, né? Não compreendi muito bem. Aqui, a partir desse momento, você pode pedir para o... beleza, você pode pedir pro chat GPT. Aqui só tem um negócio, né? Ele não copiou tudo, né? Peraí. Renovar. Incrivelmente, né? Ele acertou, mas eu não copiei tudo. Estranho, né? Vamos só rodar de novo aqui, só para ver se foi alguma pane. Parece que ele copiou só a última linha e mesmo assim ele resolveu. Mas vamos ver aqui. Agora sim ele resolveu. Se eu botar para resolver várias vezes, ele vai resolver várias vezes, né? De alguma maneira, né? Mas ele traz pra gente aqui, a gente vê que aí sim ele utilizou. Bem que aí ele utilizou o between, né? Date sub, ele subtraiu, né? 29 dias. E tal, tá. Entre os 29 dias até a data atual, né? Então, basicamente, é bem parecido, né? Então, continua aqui. Então, eu ia explicar aqui o que a gente pode chegar aqui para ele, né? E aí a gente pode até falar em português mesmo a partir desse momento, né? Me explique a solução acima como se eu fosse uma criança de 5 anos. E aí vamos ver como que ele te explicaria, porque vamos dizer que você não compreendeu alguma parte desse problema aqui. E aí ele vai tentar trazer uma linguagem que você compreenda, que, escolhendo os dias certos. E ele vai te falar, é como folhear um livro para trás contando 30 páginas a partir do dia 27. Contando pessoas diferentes, organizando tudo em ordem. E aí ele faz, né, isso daqui numa linguagem SQL. Obviamente, a gente pode pedir, me explica agora num prompt SQL, da mesma coisa como se eu fosse um engenheiro de dados sênior. Aí vamos ver aqui, vocês vão ver que aí a maneira que ele vai falar com a gente é totalmente diferente, tá bom? Então, eu estou tentando trazer isso daqui para fugir um pouco, né? Porque só trazer uma solução aqui é uma coisa, porém trazer uma maneira que vocês podem abordar todos os problemas que vocês têm pela frente é diferente. É isso que eu estou incentivando vocês, tá bom? Usem aqui de uma maneira que vocês compreendam aqui, ó a maneira que ele escreveu aqui, né? Uma criança de 5 anos, aí você pode botar um adolescente de 15 anos, ele vai trazer de outro jeito também. E agora não, agora eu sou um engenheiro de dados sênior, então tu me entende o que? Pô, eu já sei do que se trata isso tudo aqui, né? Porém, eu vou te explicar mesmo assim, a descrição do problema, precisamos fazer isso daqui. A solução é essa daqui, vamos analisar a query. Primeiro eu fiz aqui esse select, fiz o from, fiz o filtro temporal, olha que interessante, agregação, ordenação, e aí as considerações dele aqui, tá? A gente vê que a partir do momento que a gente perguntou em português, ele já trouxe a resposta em português. E aí vocês ficam à vontade, não estou compreendendo esse prompt em inglês, vem aqui, pede para traduzir para o português, faz a pergunta em português, vê se ele vai te trazer alguma resposta diferente, tá bom? Então, acho que por hoje é isso daqui, espero que vocês tenham compreendido, estejam gostando dessa série aqui que a gente está começando a utilizar a inteligência artificial, tá bom? E agradeço sempre o seu tempo, a sua atenção. Se puder, já deixa aí um curtir, deixa um comentário também, para que a gente possa estar sempre evoluindo aqui no canal. Muito obrigado pelo seu tempo, atenção e até a próxima.